mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Hoje eu vou começar uma nova coleção de palavras neste mês de fevereiro, chamada Nascer de Novo. E a primeira palavra desta coleção é a palavra livres do passado. Então quero que nessa manhã você ouça o que Deus tem para falar para você sobre esse assunto aqui. Para viver uma nova vida, para se tornar uma nova criatura, você precisa, de uma vez por todas, se livrar do passado. O passado não precisa impedir o seu futuro de acontecer. O seu passado não tem toda essa autoridade que ele pensa que tem, ao ponto de influenciar o seu futuro e impedir você de se tornar a pessoa que Deus te criou para ser. Veja, quando nós passamos por momentos difíceis, ou quando enfrentamos coisas negativas, é fácil desenvolver aquele medo de acontecer de novo. E isso é algo paralisante, é algo que atrapalha muito a nossa vida, que é quando você está prestes a tomar uma decisão, aí você, lembra do passado. E naquele momento que você lembra do passado, você tem medo de repetir o erro, de cair de novo na mesma situação, de vivenciar os mesmos dilemas. Então você é paralisado. Naquele momento, você não consegue sair do lugar, nem para frente, nem para trás. Sabe quem escreveu quase que metade do Novo Testamento? Um homem chamado Paulo de Tarso. Antes de se tornar Paulo, ele se chamava Saulo de Tarso. Sabia que Saulo era o maior inimigo da igreja? Saulo, ele odiava os crentes. Saulo, ele até mesmo consentia na morte dos cristãos. Ele vivia fazendo ameaças e andava pelas ruas da cidade, observando se via algum cristão, ele os capturava e os prendia. Esse era o Saulo, o antigo Paulo. Ele era um perseguidor da igreja de Jesus. Mas uma experiência transformou a vida dele. Em um dia, ele deixou de ser Saulo e passou a se chamar Paulo. Essa mudança, nós damos o nome de novo nascimento. Saulo nasceu de novo. E foi Paulo quem escreveu o que eu vou mostrar para você aqui agora, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Palavras deste homem que nasceu de novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Essa é a maior verdade que o novo nascimento traz. O velho homem não existe mais. O passado já não tem mais poder sobre o seu presente, muito menos sobre o seu futuro. Na Bíblia, há um personagem que ele não é muito conhecido, chamado Nimrod. Ele era bisneto de Noé. Noé todo mundo sabe. Noé foi quem salvou a humanidade, sua família, através da arca. Nimrod era o bisneto de Noé. E ele tinha ouvido falar sobre o grande dilúvio que cobriu a terra e renovou
a humanidade. Seu avô havia sido salvo e mais 7 dos seus parentes também foram salvos pelo dilúvio. Inclusive foram os únicos poupados, melhor dizendo, pelo dilúvio. Aquilo, ou seja, o dilúvio foi um evento traumático. Quando você lê do ponto de vista de quem se salvou, é maravilhoso. Mas quando você percebe que naquele dia morreram milhares e milhares de pessoas, não tem como atribuir àquele dia, senão um dia trágico. Mesmo que Nimrod tenha vivido 2 gerações depois do seu avô Noé, aquilo ainda tinha um grande impacto na vida dele. Agora, ele estava com medo do dilúvio acontecer de novo, daquela tragédia se repetir. Ele vivia com medo, preocupado, traumatizado, mesmo 2 gerações depois, por um evento pelo qual os seus parentes passaram há muitos anos atrás. Estudos mostram, isso aqui é algo científico, tá? Estudos mostram que um trauma, ele pode ser sim transmitido de geração para geração. Coisas com as quais seus antepassados lidaram, isso acaba por afetar também o seu DNA. Foi o que aconteceu no caso de Nimrod. Pesquisadores estudaram os sobreviventes do Holocausto, que aconteceu na Grande Segunda Guerra. E não só as pessoas que passaram por tudo aquilo ficaram traumatizadas, mas também os seus filhos e netos e gerações futuras foram também afetados pelos traumas da guerra e vivenciam até hoje medos, ameaças e gatilhos. Só para você ter uma noção de como isso é sério. A força que o passado ele pode exercer na sua vida hoje, no presente. Em Gênesis 11, voltando aqui a falar sobre esse personagem Nimrod, conta que a Torre de Babel foi construída. Já ouviu falar da Torre de Babel, né? Acredita-se que Nimrod foi quem construiu a Torre de Babel. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que ele era o líder da humanidade naquela época. E foi o primeiro arranha-céu do mundo. Foi a Torre de Babel, Gênesis 11. Muitos estudiosos judeus acreditam que a razão pela qual Nimrod construiu aquela torre alta não foi para chegar até o céu ou se aproximar de Deus, mas para ter um lugar alto caso a terra fosse inundada de novo. Então, a motivação principal para a construção da Torre de Babel era o medo. O medo de repetir o que aconteceu anos atrás. O medo de perder tudo de novo. E aquele ato de construir a torre gerou um transtorno muito grande que até hoje nós sofremos por conta da divisão das línguas. Até então, todos falavam o mesmo idioma, mas depois da experiência da Torre de Babel, todos começaram a falar, cada um na sua própria língua. Então, ele estava construindo uma estrutura por medo. Daqui a pouquinho vai fazer sentido o que eu estou falando aqui agora para você. Ele estava tentando fugir ou escapar de algo que estava por vir na cabeça dele. Ele não tinha um barco grande como tinha o seu avô, mas ele tinha uma torre alta que com certeza ele iria sobreviver. Essa era a motivação. Ele não percebeu, no entanto, que Deus havia prometido que nunca, jamais iria destruir a terra de novo através das águas.
olha o que Deus disse aqui em Gênesis 9. E disse Deus: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós, o meu arco posto nas nuvens, dizendo que as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então Deus havia dito isso. Isso não vai acontecer de novo. Mas Nimrod, ele não acreditou. O medo foi mais forte do que a própria palavra de Deus. Quantas coisas você tem planejado, e a vida de tanta gente você tem acabado por bagunçar, por conta de algo que aconteceu no passado. Quantas coisas a gente acaba cometendo hoje, ignorando o que Deus falou, simplesmente por medo de não querer ver, repetir o que aconteceu. Por exemplo, eu quero quebrar esse vício que me atormenta há muitos anos. Todos os meus parentes lutam contra isso, parece que eu sou mais um. Nunca terei relacionamentos duradouros, parece que eu entro num relacionamento e eu não consigo permanecer nele, eu não consigo me manter no emprego, eu não consigo fazer amizades, eu não consigo desenvolver relacionamentos e por aí vai. Eu não consigo dar nenhum passo de fé, porque me vem logo aquela lembrança do que aconteceu tempos atrás e logo eu tenho medo e desisto. Pastor, ninguém na minha família é bem sucedido. Parece que todo mundo na minha família sofre desse mal, dessa maldição geracional. Você pode estar agindo assim como Nimrod. E você tem que ter muito cuidado para não repetir esse mesmo comportamento, construindo muros, torres, baseadas em coisas negativas que os seus antepassados viveram. E aí você deixa de viver o seu dia, o seu momento, o seu destino, se defendendo daquilo que aconteceu lá atrás, mas ainda te assombra. Você tem que livrar-se disso. Você não pode romper daqui para frente, ainda conservando essas lembranças. E se acontecer de novo? Você pergunta. E se alguém descobrir? E se a ameaça se concretizar? É melhor eu erguer muros. É melhor eu construir cercas. Fazer planos para a derrota. Quanta gente faz planos para a derrota? Você não pode planejar a derrota, você tem que planejar a vitória. Você tem que planejar aquilo que você quer que aconteça, e não aquilo que você não quer que aconteça. Então não seja um Nimrod. Não passe a vida inteira paralisado com aquilo que pode um dia acontecer. Você não pode entrar no seu futuro se ainda estiver construindo torres de Babel. Quantos estão entendendo o que hoje Deus está falando com a gente? Amém? Está entendendo? Você não pode entrar no seu futuro tentando escapar da próxima inundação, com medo do que pode acontecer. O medo é o seu maior inimigo. O medo te paralisa e não deixa você ir para frente, não deixa você romper. Quando você estiver diante de uma situação em que você sentir medo, então você deve, pela fé, lembrar-se do arco-íris de Deus. O arco-íris é um símbolo da promessa de Deus. Não vai inundar novamente, diz Deus. Eu já cuidei do teu passado, já limpei os seus armários, perdoei seus erros, planejo boas promessas para você. A alegria do luto vai dar lugar, a tristeza do luto vai dar lugar à alegria da nova salvação. É isso que nós precisamos estar sempre com o coração focado. A alegria, ela nasce sempre depois de uma noite escura. Quando os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, eles seguiram
rumo ao Monte Sinai, e num determinado momento, Faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir. E ele fez o quê? Enquanto eles estavam saindo, Faraó mudou de ideia e mandou um exército perseguir os israelitas no deserto. E eles estavam indo 2 milhões de pessoas, e então os carros e cavaleiros de Faraó saíram a toda velocidade para encontrá-los lá no Mar Vermelho. O que aconteceu? Vocês conhecem bem a história, de que eles oraram a Deus e Deus abriu o mar. Eles passaram pelo mar. Deus podia ter fechado o mar depois que eles passassem. Fazia sentido. Já seria uma grande vitória. Mas o que Deus fez? Deus, ele deixou o mar aberto. E os egípcios entraram para passar também. E quando todo o exército do Egito estava atravessando o Mar Vermelho, as águas se fecharam. E todos, naquele dia, foram mortos pelas águas do Mar Vermelho. Por que Deus fez isso? Ele não queria que o seu povo, depois do Mar Vermelho, tivesse uma peregrinação sempre olhando para trás, pelos ombros. Quando é que o Faraó vai voltar? Quando é que eles voltam para nos se vingar de nós? Estamos o tempo todo em alerta, porque os egípcios podem se arrepender e podem vir atrás de nós de novo e nos levar de volta para a terra lá do cativeiro. Só que agora os israelitas não precisavam mais temer Faraó, porque todos foram mortos no mar. Ou seja, a ameaça se foi. Deus não só livrou o seu povo do Egito e do Faraó, como também ele eliminou a possibilidade de eles se tornarem escravos novamente. Ou seja, Deus, ele apagou aquela possibilidade do passado. O passado já não tinha mais poder nenhum sobre os israelitas. Eles agora podiam dormir tranquilos, porque os seus inimigos foram precipitados nas águas. E isso faz uma grande diferença, quando você sabe que aquele problema não vai voltar mais, quando você sabe que aquela situação não vai se repetir. Não seja como Nimrod. Não deixe que o que você passou faça com que você construa uma ponte para uma enchente que nunca mais vai voltar. Ou não fique dando combustível para um fogo que ele já foi apagado. Agora é hora de você olhar para frente. Agora é hora de você olhar para o futuro, para as promessas de Deus. Os seus problemas com o passado, Jesus já resolveu na cruz. E o passado já não tem mais poder sobre nós. Deus está dizendo a você o mesmo que Ele disse para Israel, lá em Êxodo 14, 13. Diz assim: os inimigos que hoje você vê, você não os verá nunca mais. Amém, igreja? Então, com relação ao seu passado, aquilo que deu errado, aos traumas, às experiências negativas, as pessoas que te magoaram, que te traíram, que foram injustas com você, Deus está mandando dizer para você: filho, essas pessoas você nunca mais vai vê-las na sua vida. Você nunca mais vai ver essas pessoas na sua vida. E é verdade, é verdade. Faz prova para você ver. Coloca na presença de Deus que você nunca mais vai encontrar essa pessoa em nenhum shopping de Goiânia. Em nenhuma esquina de Goiânia você vai ver essa pessoa, nunca mais na sua vida. Porque Deus não vai deixar você se encontrar. Quando Moisés era jovem, ele sabia que tinha sido escolhido para ser o libertador do povo hebreu. Ele foi criado como filho da filha de Faraó, no palácio do Egito. Quando ele estava já com 40 anos, ele viu um capataz egípcio maltratar um hebreu, escravo. E ele então ficou ali muito
magoado, irritado com aquela situação, que ele partiu para cima do capataz e matou um egípcio. E quando ele matou um egípcio, caiu a ficha do que ele tinha feito. E ele ficou desesperado. O que vai acontecer comigo agora? Eu sou hebreu, matei um egípcio, eu estou perdido. E o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu para o deserto. E a Bíblia fala que Moisés passou 40 anos fugindo do passado, se escondendo nos desertos de Amã, pastoreando os rebanhos do seu sogro. Ele que havia sido criado em toda a cultura e ciência egípcia, agora estava lá escondido no meio dos rebanhos, com medo de ser encontrado, com medo de ser achado pelo faraó ou por algum egípcio que passando de viagem o visse ali e o delatasse quando chegasse lá no Egito. Então ele escondeu os seus dons no deserto, ele escondeu os seus talentos no deserto, ele escondeu os seus sonhos também no deserto. Toda vez que ele tentava seguir em frente, parece que uma voz falava ao seu ouvido, dizendo: olha o que você fez, Moisés. Lembra? Você não merece ser abençoado. Você estragou tudo, Moisés. Você estragou o plano de Deus, você estragou a libertação do povo de Israel. Com certeza essa voz o tempo todo falando ao ouvido dele. Depois de 40 anos, como migrante no deserto, Deus visitou Moisés. Deus apareceu numa sarça ardente e disse: Moisés. E ele não acreditava no que estava ouvindo. Deus falando com ele: Moisés, o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eu posso imaginar Moisés dizendo para Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Eu saí do Egito fugido pelas portas dos fundos, Deus. Como é que o Senhor me manda agora entrar pela porta da frente e encarar faraó e dar uma notícia dessa para ele? É lógico que ele não vai me ouvir. Só que continua, né? Disse Deus: não, eles sabem o que eu fiz. Disse Moisés, né? Deus falou assim: Moisés, eu já cuidei do seu passado. Todas essas coisas que poderiam ter te prejudicado, eu já coloquei um fim nisso. Era tudo que ele queria ouvir. Ele não podia prosseguir na vida dele sem essa palavra de Deus. E olha que Deus não está falando com Moisés hoje, Deus está falando com você. Deus manda você voltar onde você estava, e você fala assim: Senhor, é impossível. Mas Deus fala assim: não, eu já resolvi o problema que estava lá. Pode ir tranquilo, quando você chegar lá, já não vai ter mais ninguém daquela época lá. Ninguém nem vai lembrar de quem é você. Você está fazendo como Moisés, fugindo do seu passado, se escondendo por causa dos seus erros, vivendo de arrependimento em arrependimento. Deus já resolveu o seu passado. É hora de voltar para o jogo. Amém? Vou repetir essa frase para você: é hora de voltar para o jogo. Glória a Jesus. Vamos voltar para o jogo, irmãos. Vamos vencer essa batalha. Deus está nos chamando de volta, e nós vamos levantar, nós vamos entrar, nós vamos avançar e nós vamos conquistar para a glória de Deus. Você também, todos nós. Se Moisés tivesse ficado parado, só pensando lá no passado, ele nunca teria libertado o povo hebreu de 400 anos de escravidão. Ele nunca também teria passado pelo Mar Vermelho. Olha só, ele nunca teria visto o maná cair do céu
no deserto, ele nunca teria tirado água da rocha, como aconteceu lá em Meribá. O que eu estou dizendo? Seu passado está limpo. Jesus já apagou. Não foi o Mar Vermelho que apagou o seu passado, foi a cruz, há 2000 anos atrás. Jesus, ele te perdoou de todos os seus pecados. E também, todo o seu passado, ele foi simplesmente apagado pela mão de Deus. Irmãos, lembre-se daquela história do dilúvio. Depois que passou, Deus colocou uma imagem no céu, a imagem do arco-íris, dizendo: nunca mais haverá dilúvio, nunca mais haverá de novo o que aconteceu com Noé. Fica tranquilo, toda vez que começar a chover e vier aquele medo do que vai acontecer, Deus manda o recado: não preocupa, porque não vai acontecer novamente, não haverá dilúvio. Então não precisa construir torres, não precisa construir muros, não precisa construir defesas, planejar mais traumas. O faraó pode ter perseguido você até o Mar Vermelho, mas eu quero te dizer que há uma terra prometida pela frente, e é lá onde nós queremos chegar. É a terra prometida que tem que estar diante dos nossos olhos. Eu sei que não é fácil só falar, igual estou falando aqui agora, para uma coisa que foi tão séria, tão forte, tão impactante, traumática para você. Não é que eu estou minimizando a sua dor ou menosprezando a sua história, mas você tem que estar ciente, meu querido, minha querida, dos esquemas do inimigo. O inimigo adora ressuscitar o seu passado, porque ele sabe que isso mexe com você. Só que você precisa conhecer as táticas do inimigo. Alguém certa vez disse: quando o diabo ele vier falar do seu passado, é só você começar a falar do futuro dele, que aí ele vai te deixar rapidinho, porque o futuro do diabo é o lago de fogo e de enxofre. Isso sim é realidade. E se você cometeu algo no passado que foi vergonhoso, ou que não foi legal, não importa, Jesus já morreu na cruz pelos seus pecados. Você pode ser a pessoa mais difícil do mundo, não importa, mas Jesus te ama. Ele te salvou, isso é problema dele. Eu fui achado, eu fui amado, eu fui escolhido, eu fui salvo. Deus me salvou. Então isso é maravilhoso, saber que nós fomos escolhidos. O inimigo adoraria convencer Moisés a recuar, porque faria tudo o que ele queria, mas Moisés não recuou. Moisés enfrentou, com todas as dificuldades, com todos os seus medos, suas impossibilidades. Ele já nem sabia mais falar o egípcio, 40 anos, ele nem sabia mais a língua, mas ele foi mesmo assim. Quando você não souber o que fazer, faz assim mesmo. Deus, ele vai te dar condições, ele vai colocar as palavras na sua boca. Deus, ele vai te conduzir no caminho com segurança. O Senhor, ele é quem faz. E olha só, é hora de você sair do seu esconderijo. É hora de você colocar a cabeça para fora, olhar para frente e voltar para o jogo. A experiência de novo nascimento, ela vai acontecer, mas para que você possa viver uma nova vida, você precisa acreditar que o passado já não tem mais poder sobre a sua vida, de que o seu passado, ele já foi apagado por Jesus na cruz do Calvário. A melhor parte da sua vida ainda está
por vir. Você crê? Hã? O melhor de Deus ainda está por vir. Você não estaria vivo aqui hoje se Deus não tivesse um plano na sua vida. Não faz sentido. Já tinha subido há muito tempo atrás. Mas se você está vivo hoje, é porque Deus tem um plano na tua vida. E o plano de Deus, com certeza, ele é maravilhoso e muito maior do que tudo aquilo que você já viveu até aqui. Portanto, mediante essa palavra, livres do passado, para uma nova vida, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu creio e declaro que toda escravidão do seu passado está sendo quebrada agora. Agora, em nome de Jesus, culpa está indo embora, vergonha está indo embora, medo está indo embora, todo trauma está indo embora, tudo tem que ir em nome de Jesus. Nada vai permanecer, nada mais vai te assombrar. Você não tem mais que guardar esqueletos no seu armário. Deus está limpando os seus armários. Deus está restituindo para você um tempo novo. Fortalezas do que as pessoas falaram contra você também estão caindo agora. Aquelas palavras duras, fortes e de maldição não tem mais poder sobre a sua vida. Você nunca mais vai se sentir preso pelo seu passado, escravizado pelos seus hábitos passados. Você será fortalecido pelo seu passado, mas você vai alcançar a plenitude do seu futuro, do seu destino, em nome de Jesus. E quem recebe essa palavra, diga amém. Seja abençoado, seja abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus.